Digitalização, processo de conversão de um documento em um formato digital. Necessidade da disseminação versus a preservação e a informação. Deve-se estar atento às possibilidades das tecnologias que estarão disponíveis em poucos anos. Aumento dos meios da duplicação do acesso à informação, inversamente proporcional à durabilidade dos suportes. A digitalização deve levar em consideração a qualidade do conteúdo informacional, critérios de qualidade da imagem, quanto maior a resolução, mais oneroso o armazenamento. O papel do usuário no processo da digitalização. Digitalizar. A digitalização é um processo que inicia-se com um planejamento do que pode digitalizar. A decisão de realizar um projeto de digitalização perpassa por uma avaliação rigorosa. Não adianta digitalizar sem uma organização prévia de documentos físicos, sem estabelecimento de políticas internas, tanto para instituições públicas quanto para privadas. A forma em que o termo sendo utilizado e como se a digitalização garantisse a preservação do registro da sociedade, mas preservar através de cópias, perceber a relação entre a microfilmagem e a digitalização. Imagens digitalizadas, nossos conceitos de resolução, reprodução e cromática, tons de cinza e pontos de polegadas, dpi, ppp, compressões de armazenamento, scanner, escolha do melhor determinado trabalho, proteção de luz sobre o papel, especificações e técnicas de velocidade dpi, simplex, duplex e PIB. O colorido, tamanho do papel, interface do tipo de alimentador, leitura dos documentos, OCR, reconhecimento de óticos de fontes padronizadas, IRC, reconhecimento ótico de fontes não padronizadas. Imagens digitalizadas. As imagens são formadas por milhares de pontos, DPI, dots. Dots per inch, pontos por polegadas, escaneamento com resolução de 75 a 1200 dpi. Uma digitalização de 300 dpi tem 90 pontos de pixels por polegada. Quanto maior a resolução, mais rico é o registro de cores, maiores do tamanho do registro digital. A opressão reduz o espaço ocupado por um dado num determinado dispositivo digitalizado por algoritmos de compreensão. Identificação da fase de sua trabalhada. Faz-se necessário identificar que é a fase do que o documento iremos trabalhar. Arquivo corrente, digitalização da tramitação está e ocorre na maioria das vezes em casos de empresas particulares e alguns setores públicos. Arquivos permanentes, digitalização para acesso e preservação necessária para todos, principalmente os arquivos públicos. Observação: para cada uma dessas fases da estruturação de projetos diferenciados, adequar as técnicas de produção de cópias para cada uma das fases. Em ambos os casos, deve-se identificar e definir critérios para digitalização. Planejamento para critérios para digitalização. Arquivos corretos. A constituição de uma comissão. Decisão cuidadosa sobre por que e o que digitalizar. Definir o objetivo a seres atingidos através da digitalização. Elaborar uma questão documental e construir um instrumento de arquivístico do plano de classificação de trabalho de temporalidade, manutenção ou não suporte físico, custo de pré e pós digitalização, definição do suporte pós arquivos permanentes. A constituição de uma comissão, compromisso da manutenção da versão digital através do tempo e preservação. Resolve problemas relativos aos acessos originais, captura sem causar danos aos originais, acesso a partir da plataforma de redes institucionais, interface de fácil compreensão para o usuário, possibilidade de
autentificações. Lei 12.682, de 2012, dispõe sobre a elaboração de arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Terceiro, o procedimento da digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego do certificado digitalizado emitido para o âmbito da infraestrutura das chaves públicas brasileiras e C-Brasil. Parágrafo único. Os meios de armazenamento de documentos digitais deverão ser protegidos desse acesso, uso, alteração e reprodução e destruição não autorizados. Artigo 4º. A empresa privada os órgãos de administração pública, direta ou indiretamente, utilizar esses procedimentos para armazenamento de documentos por meio eletrônico, óptico e equivalente deverão adotar um sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo posterior a conferência da regularidade das etapas do processo adotado. Os registros públicos originais ainda são digitalizados e deverão ser preservados de acordo com o disposto da legislação pertinente. Decreto 10.278, de 10 de março de 2020. Caput do decreto regulamento o dispositivo inciso 10º do caput artigo 3º da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2009, no artigo 2 da Lei 12.662, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica de requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. A que implica o artigo 2º. Primeiro, pessoas jurídicas de direito público interno, ainda que envolvam relações com as particulares. Segundo, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas de natureza de comprovação perante. As pessoas jurídicas de direito público interno ou de outras pessoas jurídicas diretas privadas ou outras pessoas naturais. Parágrafo único. Disposto neste decreto não se aplica a documentos não natos digitais, não documentos produzidos originalmente em um formato digital. 2. Documentos referentes à operação de transações realizadas a um sistema financeiro nacional. Terceiro, documentos microfilme. Quarto, documentos audiovisuais. Quinto, documentos de identificação. Sexto, documentos de porte obrigatório. Decreto 10.278, de 10 de março de 2000. Parte conceitual. Artigo 3º. Falta especificar a autenticidade. Para entidades públicas deve-se assinar digitalmente o certificado digital. B. Seguir padrões mínimos estabelecidos com o anexo do decreto. Para as entidades privadas, apenas requisitos de comprovação da autoria, integridade e a necessidade da confidencialidade dos documentos digitalizados. Além disso, artigo 7º, a digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interno está prescindida da avaliação dos conjuntos documentais conforme estabelecido nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos, de modo a identificar previamente os que se devem ser encaminhados para o descarte. Decreto 10.278, de 10 de março de 2020, responsabilidade pela digitalização. Artigo 8. Cabe o possuidor do documento físico e a responsabilidade perante aos terceiros pela conformidade do processo de digitalização ao disposto deste decreto. A hipótese da contratação de terceiros pela administração pública federal do instrumento contratual preverá: primeiro, a responsabilidade integral do contrato perante a administração pública federal, da responsabilidade solidária ilimitada da relação do terceiro prejudicado por culpa ou dolo. Segundo, requisito da segurança da informação e proteção de dados, termos da legislação vigente. Artigo 9. Após o procedimento da digitalização realizado conforme esse decreto, o documento físico poderá ser destacado, salvado daquele que apresenta o conteúdo do seu valor histórico.
Não fale em requisitos digitais, processos do GEDs e aspectos técnicos. Organizar. Aplicar todos os procedimentos arquivísticos. Ai, meu Deus. Dá não, Su. Aplica. Depois eu vejo. Aplique-se todos os processos arquivísticos necessários nas massas documentais, identificação das séries que serão digitalizadas. Preparar os documentos que passam por um processo de limpeza para serem digitalizados e tirados de todo o seu material metálico. Digitalizar, colocar o documento em scanner geral de imagem digital. Repreparação, colocação de materiais, reparação dos documentos. Indexar, constituir metadados para recuperação de dados digitalizados. Controle de qualidade, analisar as imagens digitalizadas a fim de verificar se estão dentro das especificações técnicas.